Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Dos inúmeros exemplos de cura mente-corpo, existe uma subclasse chamada cura espontânea, que se constitui um exemplo espetacular de uma assinatura definitiva da causação descendente e, portanto, do divino. A cura espontânea é a cura sem nenhuma intervenção médica. A cura pode ser provocada por diversos estímulos, procedimentos médicos e, algumas vezes, por simples intenção e fé. Na ciência, fenômenos incomuns costumam revelar mais pistas sobre o sistema específico com que estamos lidando. Assim, qual a explicação para este fenômeno incomum em particular? Exemplos de cura espontânea, alguns extraordinários, como o desaparecimento de um tumor maligno da noite para o dia, são abundantes na literatura. O que dizem os dados sobre a remissão espontânea do câncer? O pesquisador do Instituto de Ciências Noéticas, Brendan O'Regan, que fez aquela que se deve ser a mais ampla pesquisa sobre o assunto, falou de 3 tipos de casos de remissão espontânea. 1. Remissão pura, sem tratamento alopático após o diagnóstico. 2. Remissão com algum tratamento após o diagnóstico, mas o tratamento foi nitidamente mal sucedido. E 3. O tipo mais incomum de remissão, no qual as curas são repentinas, completas e sem tratamento espiritual, associadas a curas espirituais. É essa terceira classe de casos de remissão que nos oferece a evidência mais clara de causação descendente, o salto quântico criativo. A física quântica da cura quântica. Primeiro, vamos explorar uma pequena teoria a título de explicação. A doença da mente-corpo consiste de mazelas físicas, nas quais a imposição de significado mental incorreto estabelece o desequilíbrio em nossos corpos vital e físico. Assim, a cura da mente ou do corpo deve envolver mudanças no significado ou no contexto que resultam no mau funcionamento de nossos corpos vital e físico. Às vezes, essa mudança no contexto do processamento do significado pode ser provocada simplesmente pelo rearranjo de antigos contextos. É aí que técnicas contínuas de medicina mente-corpo, como o biofeedback ou a meditação, são eficientes. No entanto, em casos de cura espontânea, a mudança de contexto não poderia ter ocorrido no nível da própria mente. Nesses casos, cura da mente e do corpo é um nome inadequado para o que ocorre. Os mais profundos contextos do pensamento mental vêm do domínio supramental da consciência. Para mudar o contexto para algo totalmente novo, será necessário saltar para o supramental. Este salto é um salto quântico descontínuo e é por isso que esse tipo de cura é chamado cura quântica. Essa expressão cura quântica, de que já falei antes no capítulo 13, é uma expressão que foi intuída de maneira criativa, embora de forma rudimentar, pelo médico Deepak Chopra. Na década de 1980, Chopra procurava uma explicação para a autocura espontânea. Alguém lhe perguntou sobre a cura do câncer e ele respondeu: se um paciente consegue promover o processo de cura de dentro para fora, essa seria a cura para o câncer. Pouco antes, a pioneira da ciência cristã, Mary Baker Eddy, teve uma ideia similar.
Se a mente pudesse descobrir que toda doença é ilusória, a cura ocorreria. Deste modo, tanto Chopra quanto Baker-Eddy introduzem a ideia da cura como autodescoberta. Mas Chopra, inserido na era quântica, conseguiu dar um passo ainda mais importante. Ele disse: muitas curas que têm origens comuns misteriosas, cura pela fé, remissão espontânea e o uso eficiente de placebos ou remédios falsos, apontam também para um salto quântico. Por quê? Porque em todos esses casos, a faculdade da percepção interior parece ter promovido um salto drástico, um salto quântico no mecanismo de cura. Para se entender com maior clareza o papel dinâmico desempenhado pelo salto quântico do insight, pode ser útil analisar um pouco mais a fundo aquilo que está envolvido nesses tipos de casos de cura do câncer. Existe uma pressão permanente nas células do corpo para que se tornem malignas, uma condição na qual elas não morrem no momento esperado, não ficam no mesmo lugar e, em geral, não se ajustam às leis celulares de comportamento regular. No entanto, células malignas não representam câncer. São apenas sementes de câncer e se distinguem exibindo antígenos anormais em suas membranas superficiais. Um sistema imunológico que funciona normalmente, cuja tarefa é distinguir entre eu e não eu, pode identificar e destruir essas células malignas. O câncer apenas se torna real se por algum motivo essa função normal do sistema imunológico for inadequada devido a um defeito do corpo físico ou vital, ou suprimida, por exemplo, por um bloqueio energético no chakra do coração em virtude de intelectualismo excessivo. Para haver cura, temos de admitir ousadamente o poder de cura da consciência, da causação descendente com liberdade de escolha. A consciência tem a sabedoria necessária em seu compartimento supramental e o mecanismo, a escolha de um novo contexto para o processamento mental do significado das emoções. Tem também o poder de descobrir o que é necessário para dar o salto quântico do insight e pode manifestar o insight desbloqueando o sentimento vital no chakra afetado, desobstruindo assim os movimentos do projeto vital associado e reativando o órgão físico correlacionado com a função orgânica apropriada. A cura espontânea do câncer se deve ao súbito estabelecimento de um impulso dinâmico tão intenso na atividade do sistema imunológico que o crescimento do tumor desaparece em poucos dias, às vezes até em horas. Suponha que o mau funcionamento do sistema se deva à supressão de sentimentos no chakra cardíaco, resultado de um processamento mental errôneo de um significado relacionado com o amor. Um salto quântico para o supramental é acompanhado de uma mudança contextual no processamento do significado mental, livrando o bloqueio de emoções que correspondem à experiência consciente dos movimentos do projeto vital do sistema imunológico no chakra do coração. Então, pode ter o efeito dinâmico desejado sobre o sistema imunológico na forma da reativação de seu programa de localização e eliminação de células cancerosas, com tamanho vigor que efetua uma cura muito rápida. Explorando o poder criativo da causação descendente por meio da autocura. Os médicos mais conservadores costumam descartar os casos de remissão espontânea de doenças, rotulando-os como efeito placebo. Na verdade, tanto a fé na palavra do médico quanto no efeito placebo oferece ao paciente apenas um lampejo de sua própria capacidade de cura. Para manifestar de fato essa capacidade, a pessoa deve usar todo o programa de criatividade, passando por todos os estágios do processo criativo que culmina em uma mudança de contexto de vida. Deste modo, como indicaram tanto Baker-Eddy quanto o filósofo Ernest Holmes,
Uma doença que ameaça a vida não impõe apenas perigo, como também proporciona a oportunidade de explorar o poder transformador da causação descendente. Disse Holmes: a cura não se dá pela força da vontade, mas sim pelo conhecimento da verdade. Esta verdade é que o homem já é perfeito, não importa qual seja a sua aparência. A cura quântica diz respeito à conquista da integridade, ela é transformadora. Para o restante desta sessão, seguirei de perto o que expus em meu livro O Médico Quântico. Se, na verdade, a cura quântica envolve a criatividade da mente, será que podemos desenvolver um programa de ação para nos curarmos com base nessa ideia? É verdade que a criatividade é acausal, mas também é verdade que a dedicação ao processo criativo em seus 4 estágios, preparação, incubação, insight e manifestação com compreensão, ajuda à produção de atos criativos. O que causaria uma dedicação plena ao processo criativo no caso da cura da mente e do corpo? Suponha que, em vez de acreditar que estão recebendo algum tipo de remédio que ativa o efeito placebo, os pacientes ajam com a convicção ardente de que já possuem os requisitos para a cura, que precisam apenas descobrir e manifestar por meio da criatividade. O primeiro passo dessa atividade criativa é a preparação. Os pacientes pesquisariam sobre a sua doença, com a ajuda de seus médicos naturalmente, e meditariam sobre o que encontrassem. Esta meditação exporia rapidamente os hábitos de supressão ou expressão de emoções, conforme o caso, que contribuíram para a doença. Algumas das principais causas de acúmulo de estresse mental também ficariam claras. A velocidade do processamento mental, pressa e afobação é uma delas. Dar peso excessivo à busca de prazeres com realizações, ansiedades e devaneios é outra causa. Assim, o propósito do estágio de preparação é desacelerar a mente e torná-la aberta e receptiva, em especial em respostas aos sentimentos. No estágio seguinte, os pacientes tentariam diversas técnicas de medicina da mente e do corpo. Aqui, a colaboração com o médico pessoal do paciente é importante, uma colaboração de hierarquia entrelaçada, pois a hierarquia entrelaçada é mais útil ao processo criativo quântico do que a hierarquia simples. Este é o estágio da criatividade no qual usamos estímulos não aprendidos para gerar ondas de possibilidade da mente e do supramental que não entraram em colapso. Mas não escolhemos entre as possibilidades. Como apenas a escolha pode criar um evento de percepção consciente, estou falando do processamento inconsciente, processamento sem percepção. Há casos bastante conhecidos de terapia artística nos quais as pessoas conseguem se curar mergulhando em uma bela arte curativa espiritual, mas ela não funciona com todo mundo. Mas como é que a terapia artística funciona para algumas pessoas? Essas pessoas devem ser visuais, capazes de imaginação visual. Para elas, a imaginação mental da cura, inspirada pela arte, em pouco tempo dá lugar a um processamento inconsciente, abrindo-se para um novo cenário de possibilidades de cura. Mais cedo ou mais tarde, um evento ativador, aparentemente sem consequências, precipita o salto quântico do insight. Ao mesmo tempo, o novo contexto supramental e a gestalt mental se manifestam na percepção consciente. O insight leva à mudança corretiva de contexto no modo como a mente lida com as emoções. A manifestação do insight começa. Livre dos grilhões da mentalização habitual, sentimentos e movimentos da energia vital nos chakras afetados são novamente desbloqueados, gerando a cura do órgão correlacionado, às vezes de forma dramática. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.